Kotlin, Micronauts e Backend. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou Alberto Souza. E Alberto, o Kotlin, que aparece bastante aqui na Lura, no Hipsters, a gente já conhece dos russos e eslavos que criaram essa linguagem que acabou sendo adotada basicamente pelo Google para ser, olha, para o Android a gente vai usar Kotlin, certo? Mas eu queria entender esse fenômeno que é o Kotlin também entrando no servidor, meio que substituindo o Java. Por que isso aparece? Qual que é a vantagem e tudo mais? Acho que tem uma coisa que dá para fazer um paralelo que acho que é interessante, que é com JavaScript. Por que JavaScript é tão atraente, na minha opinião? Porque você usa uma linguagem para fazer código no front-end e, na verdade, JavaScript ainda tem mais espaço, né? Qualquer que seja o front-end, a gente está falando de web, mobile e tudo mais. E você tem a possibilidade de fazer código no back-end, por exemplo, né, rodando ali o seu JavaScript no Node.js para construir suas APIs. O Kotlin está flertando com a mesma coisa, né? Está flertando com esse lance de ser um full stack meio que real. Aí que é, você consegue codar uma aplicação em Android com Kotlin, e só que toda aplicação, todo front ali, né, então pensando no Android como sua aplicação cliente, vai precisar consumir API. E eu posso fazer minha API utilizando Kotlin. Então isso, pelo menos do meu ponto de vista, é muito forte. Então você tem o Kotlin no back-end podendo utilizar todo o ecossistema do Java. Então a gente não está falando só da máquina virtual, e sim de todos os frameworks. Os frameworks abraçando a linguagem como cidadão de primeiro nível. Então você olha ali para o Spring, que é um framework mais antigo, por mais que seja antenado com as coisas atuais, que abraçou a linguagem como cidadão de primeiro nível. E você tem, por exemplo, frameworks mais novos, como o Paulo falou do Micronaut, abraçando Kotlin também como cidadão de primeiro nível, né? Então, você tem um espectro ali, né, full stack mesmo, e que pode ser muito vantajoso quando você olha para o futuro. Sem contar isso que Paulo também falou, né? Você tem o Google influenciando demais, e aí você tem a JetBrains, que é a empresa criadora das IDEs, provavelmente hoje mais legais aí do planeta, impulsionando a linguagem, e tem todos os aprendizados que com certeza a galera da JetBrains colheu da fase do Scala para a escrita ali do Kotlin, né? E também o Micronaut tem todos os aprendizados que ele colheu de todos os frameworks que vieram antes ali, né? Então você tem hoje Micronaut e Quarkus ali batalhando por essa frente, ele ser uma tecnologia mais aderente a esse mundo de container, né? Mais a esse mundo de cloud, startup rápido, por aí vai. Então realmente me parece uma combinação que pode ser muito proveitosa, pensando, né, em toda essa linha de desenvolvimento aí. É interessante ver porque tem outras linguagens que fizeram o contrário, porque tanto o Kotlin quanto o JavaScript foram para o back-end depois. E o Clojure, que também tem esse ecossistema Java por trás, foi para o front-end com o Clojure Script. Acho que não faz o mesmo barulho que hoje faz o Kotlin no back-end, o Clojure no front-end, mas é interessante ver que algumas linguagens estão tentando fazer esse movimento. Acho que também tem alguns riscos com isso, porque você acaba querendo falar, então vamos fazer tudo assim, sempre com a mesma linguagem em todo lugar, e às vezes não é esse o mais interessante. Mas parece muito bacana, acho que justo porque o Kotlin consegue pegar esse ecossistema que o Java já tem em back-end, em APIs, em controlar o USB, que é enorme em operações matemáticas, em inteligência artificial, em ciência, e usar tudo isso que já está pronto nessa linguagem nova, né? Não é nada nova, mas que está nova pegando aí no mercado de trabalho. Cara, eu acho que tem esse lance muito de timing, né? Então quando a gente olha para uma linguagem tipo Scala, quando ela surgiu, quando surgiu não, né? Quando ela ganhou, teve o boom dela ali, olhando, 8, 7 anos atrás, dado o período que a gente está gravando aqui o nosso vídeo, o Scala trazia, né, coisas que não eram novas, mas não eram tão ainda internalizadas pela comunidade de desenvolvimento. Então, quando a gente olha para, vamos pegar, né, o tema principal talvez seja o funcional ali, né? O suporte a funções como cidadão de primeiro nível, né? Você conseguir construir abstrações ali utilizando as suas funções. Por mais que os conceitos, obviamente, não eram nada novos, a utilização daquilo no dia a dia ainda não era tão comum. O tempo passou. O JavaScript evoluiu como linguagem para suportar a função como cidadão de primeiro nível, com a sintaxe um pouco mais interessante do que fazer function e tudo mais. Você tem as arrow functions e tal. O Java trouxe uma tentativa de função com o primeiro de cidadão quase de primeiro nível, com os lambdas ali no Java 8. Então,
toda a comunidade foi se amadurecendo para utilizar tais conceitos, e o Kotlin chegou do tipo assim, olha, tudo que você já gosta, que está espalhado talvez em múltiplas linguagens, você agora vai ter aí no Kotlin, né? Tudo que você gosta, que você se acostumou no Java, mas como o Java teve que ficar colocando, né, uma coisa em cima da outra, não foi preparado para absorver aquilo do início, a gente esperou aqui e o Kotlin tem. E hoje eu diria que até tem esse embate saudável, porque o Java também absorve coisas do Kotlin e a gente tem um ecossistema mais interessante para quem quer utilizar qualquer uma das duas linguagens. Mas eu acho que o Kotlin hoje está assim, muito bem posicionado, a gente tem grandes empresas já utilizando para o back-end, né, para o front-end. Quando pensa para Android, já venceu, já ficou padrão. E para o back-end, a galera está avançando demais na utilização. E pensando nesse movimento da stack inteira, ou quase inteira, então no back-end você está falando que já existe gente, por exemplo, usando bastante com Spring, ou com outro framework, ou com o Micronauts, que nasceu já desse ecossistema, e tudo funciona muito bem, inclusive se eu misturar, escrever uma parte em Java e a parte nova em Kotlin, por exemplo. Por exemplo, o Micronaut, só dando um exemplo, ele suporta Java e Kotlin. E Groovy também como terceira linguagem ali, né, em cima. E aí o Micronaut, perdão, o Kotlin, com certeza pega desse ecossistema, né? Como tudo vira bytecode no final, você tem acesso a tudo que já está construído. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa usar o JUnit para rodar os testes automatizados em cima de código que utiliza Kotlin, mesmo num projeto que utiliza Micronaut. Imagina o trabalho de alguém escrever um troço tipo JUnit de novo para o Java. E é só perder. Então, o que a galera do Kotlin faz? Cria, por exemplo, as bibliotecas de mock, aí já respeitando mais, né, todo o idiomismo, não sei se é essa a palavra, da linguagem. E aí, essa combinação eu acho bem interessante. A mesma coisa vale para as múltiplas outras bibliotecas que já existem, né? Você vai para o Micronaut, por exemplo, e você tem que fazer validação da entrada de dado. Já tem a Beam Validation, com múltiplas validações implementadas e tal. Por que eu vou fazer de novo se já está no meu ecossistema? Então, no Micronaut, quando você quer validar a entrada de dado, você utiliza a Beam Validation. O Micronaut também, por exemplo, tem um módulo dele que é de integração com o Hibernate. Então, você usa o Hibernate num projeto que utiliza Micronaut, para não ter que alguém querer fazer um ORM do zero, que chegue próximo das todas as funcionalidades, e mais do que a funcionalidade dos frameworks e bibliotecas que já existem, tem toda a maturação do mercado, né? Um Hibernate da vida já foi usado em trocentos projetos diferentes. Muito bug já foi reportado, corrigido. Então o Micronaut, do meu ponto de vista, de maneira inteligente, se aproveita de tudo isso e traz coisas que a gente tem dificuldade no que já existe. Por exemplo, o Spring é um framework baseado puramente em Reflection. A Reflection faz desacelerar o processo de startup ali da aplicação. Nesse ambiente de cloud, máquinas subindo dinamicamente, nesses tipos de cluster, é importante que o startup seja muito rápido. Então, o Micronaut traz o lance de compilação à frente do tempo, que se a gente for olhar, né, tudo novo de novo, né? Compilar à frente do tempo, não, em algum momento deixou de ser interessante, usamos tudo interpretado, e aí as coisas interpretadas foram evoluindo, e hoje compilar à frente do tempo parece uma coisa muito interessante, que é o calcanhar de Aquiles do Spring. Eles estão se movendo para conseguir dar um jeito de rodar, né, em coisas como GraalVM ou algo do gênero, enquanto que o Micronaut já nasceu bebendo desse tipo de fonte. Eu queria que você deixasse aqui no comentário se você usa Kotlin, seja para o Android, para o mobile ou no back-end. Deixe seu comentário o que você está usando do ecossistema Java. Não esqueça de deixar o like, estamos deixando aqui alguns links que o Alberto tem bastante coisa de Kotlin lá na Zup que ele trabalha, e dê o subscribe e ative o sininho, que está muito bacana o canal da Lura e o hipsters.tube.